Ora, muito boa tarde a todos. Vamos dar início então à última reunião do presente mês, esta de facto gravada e difundida depois nas redes sociais e também no site do município. Uma prática a levar em cabo desde que nós estamos neste Executivo e que pugna sobretudo pelo aquilo que nós consideramos os mais elementais valores da sociedade, que é a transparência, a verdade, postura e educação. E dessa forma, com toda a educação e humildade, questiono os seus vereadores da oposição se têm alguma afirmação, alguma questão a colocar antes do período da ordem do dia? Muito bem, não tendo, passaremos nós então a elencar o trabalho desenvolvido desde a última reunião até à apresentada, em grande parte, e também os pontos que consideramos necessários também ser aqui clarificados e explicados no sede próprio, aqui em reunião de Câmara. Dar nota que estivemos presentes no início dos 7 passos, tradição esta secular, aqui uma palavra de apreço para a Comissão dos Passos, que tem feito um trabalho de excelência, e também aqui à Santa Casa da Misericórdia, pela forma que mantém viva esta tradição por parte do município e do Executivo Autárquico, que fazemos para proporcionar as melhores condições para que nada falhe dentro daquilo que são as competências do município, que é para trabalharmos em colaboração entre município e Santa Casa e para manter viva esta tradição que a todos nós nos orgulha e é de facto um sucesso. Aqui uma palavra de apreço à Comissão dos Passos e a todos os seus elementos que compõem esta bonita tradição, que já vai de geração em geração, que tem já diversas idades a participarem na tradição dos 7 passos e que é um grupo bastante grande e que mantém viva esta tradição. O nosso muito obrigado em nome do Executivo por trabalharem em prol daquilo que é o sucesso deste Conselho, respeitando também a sua identidade e a sua tradição. Se querem dizer algum comentário? Associamos, de facto, às palavras que o Sr. Presidente disse. De facto, isso é algo inédito e é bom preservar esse acontecimento. Muito bem, obrigadíssimo. Dar também nota que tivemos presente na Bolsa de Turismo de Lisboa, através da Cimedouro, que este ano marcou presença num novo formato, numa nova dinâmica, numa nova imagem e que veio de facto comprovar que foi um passo dado com segurança, com certeza, com firmeza e que levou o Douro a outro patamar. O município de Freixo de Palácio esteve logo presente na sua abertura, quer com os nossos produtos endógenos e quer também com a nossa gastronomia. Aqui uma palavra de apreço aos funcionários da autarquia que fizeram um trabalho de excelência para estar presentes e também uma palavra de apreço ao nosso conterrâneo e munícipe Ivo Caraval, que mais uma vez mostrou e demonstrou como é que eram as nossas tradições através da parte gastronómica. Dizer que tivemos diversos contactos ao longo da Bolsa de Turismo de Lisboa com a nossa presença e que certamente terão ainda mais força para o nosso Conselho, para o desenvolvimento que o mesmo assim o pretende. Dar também nota que tivemos casa cheia na nossa apresentação, onde tivemos a oportunidade de mostrar aquilo que é a nossa identidade, a nossa tradição e também aquilo que nós projetamos para o futuro, sempre com um lema principal que este Executivo tem levado a cabo, que é respeitar o passado, trabalhar o presente e projetar o futuro e cada vez esse futuro com mais força. Prova viva disso foi o enorme sucesso que obtivemos na BTL e que mais uma vez Freixo de Palácio marcou presença, a par dos outros 18 municípios com Freixo 19, através da Cimedouro e que foi um evento de excelência. Também deixar aqui uma palavra de apreço à direção da Cimedouro, à sua presidência, pelo trabalho de excelência que estão a levar a cabo e por ousarem desafiar, por vezes, aquilo que parecia impossível, indo com o stand próprio para a BTL e mostrar que o Douro está vivo, recomenda-se, não é uma moda, mas é sim uma certeza. Vocês querem dizer algum comentário? Relativamente a isso, associamos de facto às palavras e de facto são estes eventos que dão a conhecer o nosso património que muitas vezes é desconhecido da população em si. Muito bem, Sr. Vereador, obrigadíssimo pelas considerações. Dar também nota que levamos a cabo aqui neste Salão Nobre a reunião da rede primária em Freixo de Palácio, com o ICNF, a empresa Geodouro, a União de Freguesias de Freixo de Palácio e Mazuco, e também com o nosso Gabinete Florestal, onde se prendeu esta reunião da rede primária de precaver tudo aquilo que possa ser inerente à mesma e que foi também aqui apresentado o seu plano. Próximo ponto, dar também nota da participação da Cimedouro na Expo Osaka 2025. Aqui uma especial atenção para Freixo de Palácio, uma vez que foi o local escolhido para a apresentação da participação da Cimedouro no Japão na Expo Osaka 2025 e foi feito aqui nesse dia um grande evento que marcará certamente Freixo de Palácio para sempre e ficará inevitavelmente ligado ao sucesso que será a Expo Osaka com a participação da Cimedouro. Dar também nota que foi feita aqui uma conferência sobre Jorge Alves e a sua importância como ter sido o primeiro cronista europeu a também chegar ao Japão e a levar desta forma. E também explicou, foi aqui explicado nessa mesma conferência, que há 4 Jorge Alves
e o nosso é o segundo e aquele que tem mais relevo e que dignifica mais ainda a história de Portugal e também que é de Freixo de Espada à Cinta. Foi um evento de enorme envergadura, de enorme patamar a nível cultural, que levou ainda mais. Aqui uma palavra de apreço e reconhecimento ao nosso historiador, Dr. Jorge Duarte, que fez uma apresentação excelente sobre aquilo que é Jorge Álvares, também às professoras universitárias que estiveram aqui presentes e também à Cimedouro, que marcou presença através da sua presidência. Foi depois feito também uma deposição de uma coroa de flores na estátua de Jorge Álvares e depois houve também uma visita à Capela de Santo António para contemplar o quadro existente na mesma e também, como é óbvio, foi também feita uma visita ao Museu da Seda e do Território para mostrar ainda mais aquilo que se tem trabalhado, que se tem levado a outro patamar e que, dada a importância de quem estava cá presente, mereceu que também acompanhássemos para levar a bom porto cada vez mais aquilo que é trabalhar a seda de Freixo de Espada à Cinta. Da parte da tarde foi feita uma apresentação à comunicação social presente e que mostra bem a importância que tem a Cimedouro com este evento. Não poderia terminar esta intervenção sobre este ponto em concreto sem tecer um rasgado elogio à comissária portuguesa em Osaka, a Joana Cardoso, que teve aqui um papel de excelência para que a Cimedouro tivesse presente na Expo Osaka e sendo também ela, tendo ligações a Freixo de Espada à Cinta, também, estou certa, ficará orgulhosa da Cimedouro estar também presente. Também dar nota, que é para depois não levar a certas e determinadas acumular de milhas, como o PST local assim costuma fazer, que o Executivo Autárquico não estará no Japão presente apenas e só porque tem, de facto, dois eventos de extrema importância para o nosso Conselho, que sim, nós valorizamos esses eventos, ao contrário do passado, que é o feriado municipal e também o 25 de Abril, e que terá a presença do Executivo na sua força toda. De qualquer forma, saudamos e aplaudimos esta forte presença da Cimedouro na Expo Osaka no Japão e que estou certo terá retorno também para o nosso Conselho através daquilo que será a nossa promoção dos produtos endógenos e também através da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade. Não sei se querem dizer algum comentário. Esse é um efeito, só um pequeno passo para o município, mas é através desses pequenos passos que se consegue depois alguma coisa, claro. Exatamente, obrigadíssimo pela sua consideração e de facto este Executivo não está à espera que as coisas caiam do céu, mas sim vai atrás deste mesmo céu, como diria Guerra Junqueiro, no céu em Freixo de Espada à Cinta, e de facto Freixo de Espada à Cinta tem-se afirmado cada vez mais como um forte elemento a nível cultural e de dinamização no desenvolvimento económico-social. Dar também nota que estivemos presentes numa reunião do Conselho Geral, do Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro, e aqui tem a palavra a Sra. Vice-Presidente, uma vez está também com esse pelouro e que tem levado a cabo um excelente trabalho no que a educação diz respeito. Por Sra. Vice-Presidente. Boa tarde. Como o Sr. Presidente disse, estivemos presentes no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro, onde, entre outros assuntos de interesse para o Agrupamento de Escolas e para os parceiros e também para todos os nossos alunos e a Associação de Pais, foi feita a aprovação do Relatório de Conta de Gerências 2024 e também a apreciação do Relatório Periódico do Plano Anual de Atividades e a Câmara, mais uma vez, continua a dar aqui um forte incentivo e um forte apoio a todas as viagens de estudo e visitas que o nosso agrupamento e que os nossos alunos fazem durante o ano letivo. Aliás, dar também nota que foi elogiado pela própria Presidente do agrupamento essa mesma postura por parte do Executivo Autárquico de nos terem disponibilizado para escolhermos apenas algumas viagens para aquilo que é o incremento de dinamização das viagens dos alunos e que o Executivo, aquilo que escolheu foram todas, porque entendemos que a educação não tem preço, tem sim que haver investimento e é isso que temos feito e levado a cabo da nossa parte. Dar também nota do ato simbólico que foi a entrada de 6 abutres pretos numa estrutura de aclimatação e onde esteve presente a Sra. Vice-Presidente tem a palavra também para falar sobre este feito. Sobre esta entrada dos 6 abutres pretos, existe uma estrutura de aclimatação que foi colocada em fornos, porque ali há condições para que haja a nidificação e também o tratamento destes animais. De realçar que estes animais são provenientes de centros de recuperação de todo o país, não estão só aqui do Norte, de todo o país, e que foram resgatados do meio natural porque se encontravam em más condições e agora estão ali nesta tal estrutura de aclimatação durante 6 meses para depois serem lançados e fazerem aqui os seus ninhos, que é aquilo que nós queremos. Muito bem. Dar também nota do balanço de um ano da reunião dos Caminhos de Santiago de Leão do Hospital, que sim, iniciou com este Executivo e é o mesmo que o tem estado a dinamizar e que hoje já se vê bastantes turistas a vir fazer este mesmo percurso, mas tem a palavra a Sra. Vice-Presidente. Relativamente a esta reunião, portanto, foi a reunião no âmbito do primeiro ano da assinatura deste protocolo, que juntou os 12 municípios, já aqui foi dito repetidamente, e não nos cansamos de o fazer, porque foi de facto um facto histórico para o Conselho, conseguirmos entrar
num caminho que poderá dar e que tem já dado frutos a nível do turismo religioso e também cultural. E foi feito nessa reunião um ponto da situação sobre o trabalho desenvolvido, foram também dados sobre todos os peregrinos que têm passado por aqui, têm sido muitos, e também a discussão sobre os passos seguintes para a consolidação deste projeto, que passará, obviamente, nos próximos anos, pela certificação ao nível do turismo de Portugal e também de todas as estruturas que fazem parte destes caminhos de Santiago. Muito bem, Sra. Vice. E dar também mais uma nota. Em breve iremos anunciar aqui o quilómetro zero do início deste mesmo caminho e que será aqui em Freixo Espada à Cinta que o mesmo irá ter início. Quando digo Freixo, no Conselho de Freixo Espada à Cinta. É desta forma, potenciando cada vez mais aquilo que temos ao nosso dispor para levar cada vez mais a atratividade do turismo e, com essa forma, alavancar aquilo que é a parte económica para o nosso Conselho e, por consequência, que toda a população, quem tem comércio, sobretudo, que acaba por beneficia sobretudo o Conselho de Freixo Espada à Cinta, que é cada vez mais um exemplo a nível nacional e internacional. Se querem dizer algum comentário? Muito bem. Entraremos agora, antes do período antes da ordem do dia, iremos aqui fazer alguns esclarecimentos sobre a política local e sobre o Partido Social Democrata local. Uma vez que, nos últimos tempos, tem sido de uma falta tremenda de educação, de uma falta de postura, de uma falta de nível e, acima de tudo, com a ilusão e com a mentira que continuam a apregoar nas suas redes sociais, não olhando a meios para atingir o executivo autárquico, as suas famílias, mas, sobretudo, para distorcer aquilo que é a realidade e os factos daquilo que mais importa naquilo que é, sobretudo, a parte política e como deve ser feita a nível local e nacional. E, de facto, como o PST local tem apregoado e tem feito inúmeras mentiras sobre aquilo que é o fundamental, nós estamos aqui hoje mesmo para esclarecer e, sobretudo, para questionar também, não só os seus vereadores da oposição, mas o PST local sobre aquilo que tecem e as condições que fazem nas suas páginas das redes sociais. E, antes de mais, começava até por a primeira questão, onde o PST local, passo a citar, diz o seguinte: Nuno Ferreira está a enganar as famílias e os jovens que, na boa fé, acreditaram na mentira que Nuno Ferreira vendeu sobre o ensino profissional. Com toda a transparência e olhos nos olhos, como tanto gosta, responda o que se está a passar com o funcionamento do ensino profissional. Por que razão já desistiu a maioria dos alunos? Por que razão não há praticamente nenhum jovem de Freixo a continuar? É mentira, Nuno Ferreira. Não se esconda no seu trono. Resolva o grave problema que tem em mãos. Respeite os jovens e as famílias que não têm culpa da sua incompetência. Ainda acredita? Ou seja, isto está na página do PST. Mais uma vez mostra aqui a falta de educação total que têm e também convém aqui clarificar. E questionava aqui os seus vereadores da oposição se identificam também com este tipo de postura e de educação que aqui é levada a cabo. Se puderem responder a isso, sobre esta e outras publicações, também gostaria de ver aqui referido. Muito bem, ficamos esclarecidos. Mas nós temos esclarecimentos a dar. É que foi precisamente com este Executivo que o ensino secundário profissional hoje é uma realidade em Freixo Espada à Cinta. Foi precisamente com este Executivo que foi assinado um protocolo entre dois ministérios e que hoje é um exemplo a nível nacional. E o que lamentamos e que condenamos viamente é que haja uma estrutura local de um partido que não é o seu todo a nível nacional, mas sim só o PST local, com a falta de noção que tem, a querer vir pôr em causa o ensino secundário profissional em Freixo e até a tecer comentários completamente descabidos e fora da realidade. Mas antes de continuar a minha intervenção, passaria aqui a palavra à Sra. Vice-Presidente para falar sobre esta mesma questão. Tem a palavra à Sra. Vice. Ora bem, sobre o ensino profissional, vamos a dados concretos antes de mais. Então, o nosso ensino profissional, da forma como está estruturado nos cursos de aprendizagem, iniciou em 2022 com 2 cursos de nível 4, técnico de cozinha, pastelaria e técnico de turismo, isto em outubro. Em 2023, já em março, iniciou o curso técnico de vitivinicultura. Os apoios concedidos pelo IFP, fechados com a nossa Câmara, foram a Bolsa de Profissionalização, a Bolsa para Materiais de Estudo, o subsídio de transporte, o acolhimento e alimentação, e é bom que se saliente que aqui na alimentação, habitualmente, o IFP só comparticipa o almoço. No caso de Freixo, comparticipa também o jantar para os alunos que estão deslocados, neste caso, os cabo-verdianos. Portanto, temos aqui 2 bolsas de alimentação negociadas com o município de Freixo de Espada à Cinta. Numa primeira fase, vieram para os cursos técnico de cozinha e técnico de turismo de Cabo Verde, vieram 20 alunos, às quais vieram acrescentar mais 10 alunos numa segunda fase, quando vieram para o curso técnico de vitivinicultura, fazendo um total de 30 alunos provenientes de Cabo Verde. De Freixo, com interesse, inicialmente ultrapassávamos as 2 dezenas.
Porém, isto estamos a falar de interesse. Todos eles manifestaram interesse porque tinham que preencher uma ficha e ultrapassava as 2 dezenas. Acontece que muitos deles reprovaram nesse primeiro ano de implementação e, portanto, como estiveram à espera dos resultados, não puderam inscrever-se. E inscreveram-se, efetivamente, nestes 2 cursos, 14 alunos de Freixo. No final de 2023, tínhamos então 19 alunos a frequentar cozinha e pastelaria, 10 alunos a frequentar turismo, 19 alunos a frequentar vitivinicultura, por fazer um total de 48 alunos no final de 2023. Entretanto, durante o ano passado, alguns alunos de Cabo Verde abandonaram os cursos, outros foram expulsos, a maioria foi expulsa por causa de comportamentos incorretos e nós, Câmara e IFP, não permitimos que fossem contaminados os restantes alunos, como é óbvio, num protocolo deste género e, portanto, foram retirados destes cursos. De Freixo também saíram alguns alunos do curso para optarem por cursos regulares, cursos de percurso regular. É bom que se saliente também aqui que a abertura deste ensino profissional da forma como está foi sempre com o objetivo de dar uma opção que não existia aos nossos alunos de Freixo. Foi sempre isso que nós dissemos. Nunca houve uma opção e neste momento existem. Se fica um, se ficam 2, se ficam 3, nós não podemos prendê-los aos cursos. O que é facto é que eles agora têm uma opção que nunca existiu. Neste momento, para juntar aos que estão nestas 3 áreas, temos 41 alunos inscritos nas 2 novas áreas, geriatria, restaurante e bar, entre cabo-verdianos e freixenistas. Também, durante este período, é preciso também não esquecer que houve aqui algum percurso que foi irregular, nomeadamente a queda do governo, nomeadamente, como toda a gente sabe, as estruturas do IFP alteraram, houve uma nova direção e, por isso, tudo isto condicionou e tudo isto alterou os prazos que nós tínhamos posto inicialmente para o início do curso, porque, entretanto, tivemos que nos deslocar, pôr a par a senhora diretora, a nova diretora da situação e todos os documentos tiveram que ser revistos e todos os apoios e tudo. E, portanto, há esta condicionante. E também a agravar um e-mail que foi enviado, um falso e-mail, que foi enviado para o IFP e que ameaçava que o IFP não pagava como devia os apoios na data prevista. Ora, isto nós sabemos porque o IFP reencaminhou-nos esse e-mail, que foi enviado diretamente por eles. Nós chegámos ao e-mail, dizer aqui claramente que nós sabemos quem foi ou quem é a pessoa que está por trás desse e-mail, que foi assinado com o nome de mulher, mas trata-se de um homem, que é freixenista, nós sabemos quem é, e, portanto, é bom que se esclareça que houve também este percalço a meio, ou uma tentativa de rebentar aqui, de alguma forma, com os cursos e com o IFP e a relação que existe entre o IFP e a Câmara Municipal. Isto é bom que toda a gente saiba claramente, já que pedem esclarecimentos, este esclarecimento tem que ser prestado aqui no devido lugar. Acontece que o IFP paga o mês sempre, por exemplo, imaginemos, neste mês paga o mês anterior, paga sempre com um mês de atraso. O que aconteceu foi que em dezembro pagou 2 meses, pagou novembro e dezembro. Alguns dos alunos, sobretudo cabo-verdianos, não souberam fazer essa gestão e, portanto, houve alguém aqui de Freixo que, de forma incorreta, escreveu um e-mail e assumiu uma identidade que não é a verdadeira e que tentou aqui desmoralizar, de alguma forma, o IFP a trabalhar com a Câmara Municipal. E volto a referir que nós sabemos quem é a pessoa, para que fique muito claro, nós sabemos exatamente quem é a pessoa que está do outro lado do e-mail. Muito bem, Sra. Vice. Aliás, é caso para perguntar ao PSD local se quer falar e prestar esclarecimentos sobre essa condição do ensino secundário profissional, ou se tem conhecimento também desse e-mail que foi enviado com o nome falso para as estruturas do IFP. Bem sabemos que o governo mudou, bem sabemos que as direções mudaram, mas há uma coisa que nunca muda, é a seriedade, a transparência e a forma de saber estar naquilo que é lutar pelos interesses dos nossos municípios, do ensino secundário profissional em Freixo de Espada à Cinta. E lamentamos que alguém de Freixo, homem, tenha feito esse tipo, de prestar-se a esse papel para prejudicar, não é o Executivo autárquico que prejudica é sobretudo os alunos e estudantes que estão a trabalhar e a residir em Freixo de Espada à Cinta e prejudicar um plano que é um exemplo a nível nacional e que tem cada vez mais alunos a aderir. E sim, o ensino secundário profissional em Freixo está vivo, recomenda-se, não só com mais alunos que irão já iniciar agora em breve, tal como já referiu a Sra. Vice-Presidente, aliás, no total irão ficar quase 80 alunos a estar aqui em Freixo de Espada à Cinta, é fazer em conta já a economia local aquilo que está a crescer com esses mesmos alunos e também, desses alunos que vêm agora também há cerca de quase de uma dezena de alunos que são provenientes de Freixo de Espada à Cinta e que irão integrar estas mesmas novas aulas que irão ser lecionadas e estas novas áreas
que irão ser integradas no ensino secundário profissional. Por isso, mostra bem o empenho que este Executivo tem, mostra bem que não está à espera que caia aqui o ensino secundário profissional na cadeira, vai sempre atrás de mais financiamento para o ensino secundário profissional e faz com que o mesmo seja cada vez mais um exemplo daquilo que deve ser levado a cabo para a educação no nosso concelho. E sim, nós temos as provas todas no telemóvel da Sra. Vice, o vídeo até como é que chega ao próprio e-mail de quem enviou e onde é que é a sua localização desse mesmo e-mail. E é de lamentar que se prestem a esse papel. Na política não vale tudo e certamente não valerá a pena sequer estar a prejudicar o ensino secundário profissional em Freixo. Não sei se querem dizer algum comentário. Nada a comentar. Muito bem. Um próximo ponto, também sobre a questão do PSD local, prende-se exatamente com as amendoeiras em flor. E passamos a citar, iremos agora aqui verificar. E diz o PSD local: esclareça-se Nuno Freire em que se baseia para dizer que o certame estava praticamente obsoleto, a partir de que ano constatou isso. Se em 2022, o seu primeiro ano de flor da amendoeira, disse o seguinte, e depois põe uma citação, que não vou estar a ler, depois diz o seguinte: compreendemos o seu desespero, Nuno Freire, mas contra factos não há argumentos. Vão mais longe ainda. Verificamos pela primeira vez e Roça não participa com um stand. O que diria se acontecesse no passado? Devolver a credibilidade junto dos expositores? Isto, o PSD local já consegue imaginar o que o Presidente da Câmara possa dizer. Mais ainda, verificamos que são 69 expositores. O que diria se acontecesse no passado? Em 4 anos conseguiu só mais 9 expositores? Não minta a comunicação social inventando expositores. Verificamos que o restaurante presente na feira não é do Conselho. Porquê? O que diria se acontecesse no passado? É assim que a economia local ganha? Ora bem, então vamos lá esclarecer tudo como deve ser. Primeiro, se alguém mente é o PSD local, que mesmo estando presente e indo logo embora, não consegue sequer contabilizar os stands que lá estavam e os expositores que lá estavam. Eu tenho aqui a lista oficial da Flor da Amendoeira 2025 e onde constam 70 mais 3 expositores oficiais, 73 expositores. E no total, que é para quando fizerem as contas no próximo ano, sim, no próximo ano cá estaremos para fazer novamente a amendoeira em flor, eram 82 stands internos e 6 stands externos. E digo 73 porque eram 70 inicialmente, houve 3 desistências e que estavam em lista de espera, mais stands, e que entraram esses 3 que estavam em lista de espera, totalizando o total de 73 expositores. Depois também há algo que o PSD local tem que se retratar. É que não foi em 4 anos que subimos 10 expositores ou 9 expositores, como queriam até nesse número iludir. Não, subimos mais expositores. De 2022 para 2025 são 3 anos, não são 4. E foi este Executivo que retomou novamente aquilo que é a amendoeira em flor. Aliás, eu questiono até os seus vereadores da oposição, nomeadamente o seu vereador Fernando, porque estava na altura como vice-presidente, se recorda como é que se intitulava o último certame que fizeram, supostamente da amendoeira em flor, se recorda como é que se chamava? Sabores e... Já não me recordo, de facto. Mas eu acho recordo. Que era sabores e tradições. Não, sabores e tradições. Era. Mas eu recordo, Sr. Vereador. Era artes e ofícios, que nada tinha a ver com a Flor da Amendoeira. E também o número de expositores nem sequer se compara ao nosso primeiro ano de 2022. Então, com isso, penso que estamos bastante esclarecidos. Torno a afirmar, está aqui a lista. Frente, verso, aliás, o Sr. Vereador até esteve presente e bem nesta mesma exposição, espero que também tenha corrido bem. Está aqui a lista que demonstra bem aquilo que foi. E nós não estamos aqui para iludir ninguém. Aliás, prova viva disso foi os milhares de pessoas que estiveram presentes ao longo dos 2 fins de semana. E o que é que queremos salientar é que se fez um certame da amendoeira em flor de excelência, com milhares de pessoas, a respeitar aquilo que é nosso, que é identitário, que é as nossas tradições, quer com os jogos tradicionais, como foi o caso da pelota, da malha, da Rio, quer com a parte gastronómica, com 2 chefes, quer também com a questão dos vinhos presentes com a Cimedouro, quer com os espetáculos, quer com as caminhadas, quer com os expositores a mostrar aquilo que melhor sabem fazer e, sobretudo, a parte mais importante. Durante 2 fins de semana, Freixo Palacete foi a capital da amendoeira em flor e fez crescer o tecido económico cada vez com mais força. Espero que tenham ficado esclarecidos, quer sobre o número de expositores, de stands e a realidade dos factos daquilo que realmente aconteceu. Porque é comparar o incomparável, o passado com o presente e que também que há de ser o futuro. Não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem. Continuamos. Sobre o próximo ponto, PSD local faz mais uma afirmação sobre o Centro de Saúde de Freixo Palacete, ou seja, dizem o seguinte, que é para não cometer aqui nenhuma gafe.
Nuno Ferreira, com toda a transparência e olhos nos olhos, responda o que fez para cumprir esta promessa, porque não consegue cumprir. Ou será que quando fez esta e outras promessas já sabia que não ia cumprir? Ainda acredita? Muito bem, é de lamentar que alguém ouse sequer brincar com a questão da saúde em Freixo Espada à Cinta. Bem sabemos que é difícil, bem sabemos que tudo temos feito para trazer a bom porto. O aumento de mais 2 horas naquilo que a consulta aberta na urgência diz respeito, para em vez de estar até às 10 da noite, estar até à meia-noite. Bem sabemos que tem sido uma luta que temos travado. Bem sabemos que falámos com o anterior governo sobre esta situação, que estava bem encaminhada, infelizmente caiu o governo. Bem sabemos que falámos com o LS Nordeste, com a ARS Norte, que no caso saúde e respeito, quase sendo municípios do Douro Superior, com todos os conselhos solidarizarem-se com a nossa posição, com a Cimedouro, e inclusivamente, já recentemente, a Cimedouro tem marcado uma audiência com o LS Nordeste para falar de vários pontos, nomeadamente um dos pontos é precisamente a abertura de mais 2 horas para este centro de saúde. E não vamos desistir enquanto o mesmo não esteja aberto. Mas também sempre tivemos a coragem e a audácia de dizer claramente que é um ponto que não depende apenas e só do Executivo autárquico para levar a bom porto. Depende, sim, de políticas de governo e ter a coragem de dar aquilo que é de justiça, de dar mais 2 horas ao centro de saúde. E sim, também sabemos que durante um mês pode ir lá uma pessoa durante esse período, mas é preferível estar aberto do que não estar aberto e ter aqui um conforto e a segurança para a saúde da nossa população. E continuaremos sempre, mas sempre, a lutar por isso. Isso é que é importante frisar. Agora eu gostaria de colocar a questão ao PST local, o que é que fez para o mesmo estar aberto? Gostaria de colocar ao PST local o que é que fez a nível da saúde no passado para levar a melhor ponto aquilo que é a saúde em Freixo Espada à Cinta. Gostaria mesmo em relação ao centro de saúde em concreto. O que é que fizeram? Zero. Isso é que é preciso frisar. Já para não falar das consultas gratuitas à população que são dadas todos os meses nas diferentes especialidades e que foi levado a cabo por este Executivo e que tem sido um enorme sucesso e que permite às pessoas evitarem deslocarem-se aos grandes centros. E continuaremos cada vez mais a lutar para levar a bom porto a reabertura do centro de saúde até à meia-noite. E torno a frisar, não iremos abdicar disso. Bem, sabemos que não depende só do Executivo autárquico, mas depende daquilo que é o Governo e daquilo que são as suas estruturas. E não pararemos até isso estar feito. Se querem dizer algum comentário? Muito bem. Passamos então ao próximo ponto. Ainda sobre isto. E prende-se com a Igreja Matriz. A senhora vice tem aí... Muito bem. Diz o PSD local sobre a Igreja Matriz de Freixo Espada à Cinta e diz o seguinte, que até com aquilo que se conseguiu do financiamento para a Igreja Matriz incomoda ao PSD local que se tenha conseguido isso e que se tenha conseguido da forma que se conseguiu. Mas diz mais. Onde é que está? Diz o seguinte, Nuno Ferreira continua a fazer da mentira uma arma e a manipular os factos. Os primeiros contactos e reuniões aconteceram no anterior mandato. Houve reuniões de trabalho em Freixo Espada à Cinta da Direção Regional de Cultura do Norte e então Presidente da Câmara, e houve também visitas técnicas à Igreja Matriz. As obras de modificação da Igreja Matriz são da responsabilidade do Ministério da Cultura através do Património Cultural. E depois continua. Não aparece nem o município nem o Dr. Nuno Ferreira. Sempre houve e haverá reuniões entre o Ministério da Cultura e o município para tratar questões relacionadas com a Igreja Matriz como obras de qualificação e restauro. Compreendemos, note bem, compreendemos o desespero de Nuno Ferreira, mas neste como noutros casos a verdade sempre. É mais uma afirmação infeliz do PSD local. E vamos ter memória. Eu até irei ler aqui depois a notícia que saiu a quando da assinatura deste protocolo. E que foi celebrado aqui neste Salão Nobre, espaço do Conselho, com a Sra. Secretária de Estado e com as entidades competentes, como era o caso da Direção Regional da Cultura e também o que já irei mencionar a seguir. E sim, foi aqui o município que teve um papel determinante e o Executivo que tudo fez para que se levasse a bom porto esta mesma obra e que fosse contemplada com aquilo que é a sua beneficiação de ser lançado o concurso. E que hoje é uma realidade, é um facto. Mas em nenhum momento nós dissemos que era da nossa responsabilidade a obra, que ia ser o contrato feito, foi sempre assumido que seria das entidades competentes, e aquilo que nós congratulámos é que seja feita a intervenção na nossa Igreja Matriz. Mas passo a citar, aliás, Sra. Vice, faça o favor de citar aqui aquilo que foi posto pelo município e o dia, já agora, que é para relembrar o PSD local. A 13 de dezembro de 2023 foi lançada a primeira pedra simbólica da intervenção na nossa Igreja Matriz com a assinatura do protocolo de intervenção na Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta, decorrida naquele dia no Salão Nobre dos Passos do Conselho, numa cerimónia que contou com a presença das entidades que ajudaram na efetivação de um projeto há muito necessário,
nomeadamente da Sra. Secretária de Estado da Cultura à data, professora doutora Isabel Cordeiro, do Diretor-Geral do Património Cultural à data, arquiteto João Carlos dos Santos, da Diretora Regional da Cultura do Norte à data, doutora Laura Castro, entre muitos outros representantes de entidades do Conselho que se quiseram associar ao momento. Nessa data, na sua intervenção, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ferreira, destacou a importância deste dia histórico para a salvaguarda deste monumento e o trabalho e empenho levado a cabo pelo município de Freixo de Espada à Cinta, a Direção-Geral do Património Cultural e a Direção Regional de Cultura do Norte para a negociação deste protocolo que garante que a Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta seja intervencionada, garantindo a criação de mais condições que proporcionem uma maior fruição cultural, salvaguardando a sua estrutura e espólio para usufruto pleno das atuais e futuras gerações. Com isto, penso que estamos clarificados quem é que teve o papel no quê para hoje ser uma realidade. E aquilo que mais saudamos é que é mais investimento para Freixo de Espada à Cinta e, acima de tudo, que é preservar o património histórico e cultural daquilo que é o nosso concelho. Apenas e só isso que é o mais importante. Não sei se querem dizer algum comentário. Nada a comentar. Muito bem. Sobre outro tema, passamos então aqui sobre a questão da ADIN. Da ADIN, que todos nós sabemos o processo que está em causa, mas diz o PST local do seguinte, como ainda ironizando sobre isto que é a ADIN em Freixo de Espada à Cinta, ironizando sobre aquilo que é a responsabilidade da ADIN no nosso Conselho. Bem sabemos quem é que colocou as juntas de freguesia do nosso Conselho, nomeadamente Poiares e também a União de Freguesias da Guaça Fornos, em tribunal. E quem era a Presidente da Câmara? Bem sabemos quem é que não deu a cara e quem é que não teve a capacidade de estar presente na defesa das populações. Bem sabemos quem é que levou a este bom porto. E também sabemos quem é que abdicou de participar a água em Freixo de Espada à Cinta, que ficou por saldar quase mais de 300 mil euros, que eram devidos à Câmara, bem se recorda disso, que estava no Executivo, e que nunca foram pagos por parte dos contribuintes. Basta lá saber porquê. Mas passamos aqui a enunciar aquilo que é a publicação do PST local. Será que Nuno Ferreira quer mesmo sair da ADIN? Esclareça-nos, Nuno Ferreira, por que razão deixou para o ano de eleições a vontade de sair da ADIN se esta era a sua prioridade? Por que razão estamos em março e ainda não fez nada? Porque ainda não levou o assunto à votação nem à Câmara nem à Assembleia Municipal? Aliás, vamos por partes que é para responder a ponto por ponto a isto. Ponto número 1, desde que entramos no Executivo Autárquico, está aqui capas e correspondência trocada entre nós e a ADIN para levar a bom porto a saída da ADIN. E não temos feito outra coisa de ano após ano, estamos a lutar para levar a bom porto isso. Já explicamos, mas tornamos a explicar que era devido ao município de Freixo de Espada à Cinta um investimento de quase 2,3 milhões de euros. E que o mesmo não foi acautelado por quem estava no Executivo Autárquico, PSD. Bem explicamos também que tiveram 5 anos já dentro para fazer cá esse investimento e que nunca o fizeram. Também já explicámos que não compactuamos da forma que foi feita esta adesão à ADIN. Aliás, eu próprio votei contra esta adesão à ADIN. Basta comprovarem na Assembleia Municipal, na ata de 2016. Mais ainda, temos levado sempre a cabo estas reuniões e temos levado sempre a cabo tudo aquilo que é necessário. Quer com aquilo que vem cobrar valores exorbitantes às nossas juntas de freguesia, tal como eu já referi em reuniões anteriores, mas posso referir novamente, quase 1 milhão e tal que vem a querer às 3 juntas de freguesia, o que é um insulto às nossas freguesias e que nós não reconhecemos. Isso mesmo, até porque não foram construídas nem em Atares, nem em Poiares, nem em Mazuco e são cobrados valores indevidos. E sabemos bem quem foi o responsável ou a responsável de estarmos nesta situação da ADIN. Mais ainda, quando dizem, passo a citar, por que razão estamos em março e ainda não fez nada? Completamente mentira. Aliás, como se comprova que não é, estamos em março. Nós próprios, além de já termos enviado ofícios, e torno aqui a requerer, logo em janeiro de 2025 enviámos um novo ofício, já tínhamos enviado antes ofícios, e está aqui a troca de correspondência entre nós e a ADIN. Está aqui. Está aqui tudo aquilo que é as missivas nossas e da ADIN. E já explicámos aqui, embora queiram sempre desinformar, já explicámos aqui todos os passos que estão a ser dados para levar a bom porto a saída da ADIN. Mais ainda, nós próprios tivemos já reunião com o Conselho de Administração, o atual, também com o anterior, e onde já mencionámos a nossa intenção de saída da ADIN e que iríamos efetivar essa mesma intenção. Já comunicámos em Assembleia Municipal, nomeadamente em Ligás, que iríamos levar uma proposta à próxima Assembleia Municipal, com todos os termos jurídicos e que daí são inerentes para levar a bom porto para a sua saída da ADIN. Já comunicámos também isto mesmo à ADIN. Já explicámos aqui em reunião de Câmara, são testemunhas disso, que iríamos trazer aqui à próxima reunião de Câmara, até antes da Assembleia Municipal, que iríamos trazer cá a proposta para ser votada e para ser aqui debatida. Aliás, nós já assumimos a nossa posição.
A nossa posição é claramente que os três iremos votar contra a permanência na ADIN. Nós iremos votar a favor da saída da ADIN. Não sei qual será a posição do PSD na oposição. Se irá votar a favor ou votar a saída. Se é a favor de que se permaneça ou se é a favor de que se saia. Não sei se querem responder ou se terão tempo depois para responder. Certamente sobre isso. Como também na Assembleia Municipal já foi também questionado e também já foi perguntado e foi dito por parte da Assembleia Municipal da bancada do Partido Socialista, e eu próprio também já referi isso, que a bancada do Partido Socialista irá votar a favor da saída da ADIN. Também já foi assumido isso. Não sei qual será a posição do PSD na Assembleia Municipal. Também iremos ver de que forma é que irão votar. De qualquer forma, aquilo que faremos a seguir, depois de votar em reunião de Câmara, votar em Assembleia, iremos comunicar a ERSAR e depois, sim, irá ter os seus trâmites legais para preconizar aquilo que será a saída da ADIN. Mais ainda, tem aqui, acautelou junto do FAM a saída da ADIN 5 anos. Nós, em relação à ADIN, e junto do FAM, aquilo que diziam que era mau, que não beneficiava nada aquilo que é Freixo Palacinte, aliás, há um dado curioso sobre o vereador, eu até posso ler aqui um excerto de uma ata, que é sobre o seguinte: o que é que vocês pensavam no passado sobre os prazos médios de pagamento? Que na altura foi colocada a questão, e então o Presidente da Câmara dizia o seguinte, e foi colocada a questão pela deputada municipal na altura, Ana Luísa Pereira, e que diz o seguinte: portanto, a segunda situação prende-se com a informação disponibilizada no site da DGAL, coloca Freixo Palacinte no 6º lugar, dentre os 10 piores municípios no prazo médio de pagamentos a fornecedores, isto a nível nacional. Segundo esta entidade, no dia anterior às eleições autárquicas, do dia 1 de outubro de 2017, o prazo médio de pagamento era de 123 dias. Meio ano após as eleições, já é em 264 dias. E agora, no final do primeiro semestre de 2018, à data de 31 de junho, o prazo já ascendia aos 291 dias. Parece-me que é uma situação preocupante. Senhora Presidente, respondeu na altura, à data, a Sra. Presidente Maria do Céu Quintas, que referiu: quanto à posição da DGAL, eu não sei. Vocês têm um problema grande com o prazo de pagamentos. Está a aumentar, tem que aumentar forçosamente. Foi esta a resposta. E depois continua por aí afora. E diz mais: o termos subido, estamos em 6º, não estamos em 1º. Ou em 2º ou 3º, estamos em 6º e quando já estivemos bem pior na lista. Isto demonstra bem o compromisso que tinham na altura com os fornecedores e com o prazo médio de pagamento e também com a questão da água. Mas vamos mais longe. Quando perguntam se acautelamos junto do FAM, cujo prazo médio de pagamento passou de estes valores de quase um ano para 38 dias, sim, acautelámos junto do FAM e devolvemos ao FAM esse mesmo montante. Porque entendemos que é ofensivo, que é de uma falta de noção, estar a cobrar aqueles valores indevidos, que passo aqui a referir, que é para as populações terem bem noção onde é que o PSD nos colocou. Que é para termos bem essa noção. Que foi de 1.481.874 euros que vem requerer às nossas freguesias. 223.000 à freguesia de Mazoco, 832.000 à freguesia de Lagoaça e Fornos e 344.000 à freguesia de Poiás. Já falámos sobre isso. E sim, havia um montante que estava alocado e que nós devolvemos ao FAM e que amortizámos ainda mais porque entendemos que estas questões terá que ser o Tribunal a decidi-las. Porque se havia 2,3 milhões ou 2,5 milhões para serem investidos e se vem a requerer isto, há contas que têm que ser feitas. E sim, isto já foi abordado em reunião com o Conselho de Administração e que seguirá os seus trâmites normais, certamente defenderão a posição deles e nós também defendemos a nossa. Agora, algo que nós não fazemos é ironizar, ainda numa publicação do PSD local, sobre que 1,8 milhões de euros dava para pagar, se calhar, a saída da ADIN. Isso é que não ironizamos, porque não brincamos com os contribuintes de Freixo Palacinte, nem tampouco com a questão da água em Freixo Palacinte. Mais ainda, e diz aqui a dado momento o seguinte: já fez o levantamento dos custos, quanto é que o município tem de pagar à ADIN e como? Sim, foi feito já um estudo por parte da ADIN para perceber qual é que é o custo que tem que ter em relação à saída que é do município de Freixo Palacinte e também a permanência na ADIN. Isso foi feito. Isto está a ser feito. O município vai receber todos os funcionários da ADIN, vai dispensar alguns, vai pagar indenizações, mas põe-me estas questões com receio que eu responda às mesmas. É que não tem problema nenhum responder a isso. O município irá assumir os funcionários que eram do município. Todos os outros funcionários são da ADIN. Ponto. Se alguém no passado se comprometeu com os mesmos em troca de votos políticos, isso é outra questão. Aquilo que nós fazemos é privilegiar sempre, mas sempre, aquilo que são os funcionários desta autarquia. Aqueles que cá trabalhavam antes têm que voltar a trabalhar, se assim o entenderem, de voltar para aquilo que é a sua situação laboral na parte do município. Mais ainda, a quanto vamos pagar a água se o município sair da ADIN?
a quanto vamos pagar a água. Isto é por questões mesmo, já como se tivessem... É de alguém que não quer que saia da ADIN. Certamente não irão pagar o mesmo que se paga agora. Se perguntam diretamente se vão pagar 80 cêntimos ou 90 cêntimos como ano passado, não vão pagar. Irão pagar sempre um valor acima disso. Mas certamente não será o valor que não foi sequer preconizado, nem estabelecido, nem levado em conta pelo anterior Executivo Autárquico do PST, que podia ter feito gradualmente aquilo que era a subida. E a calcular todos os rendimentos das famílias que não o fizeram. E sim, com a saída da ADIN, aquilo que nós estaremos a trabalhar é para que a água seja mais baixa e mais barata do que aquilo que é à data de hoje para os nossos contribuintes. Mais ainda, prevê-se a ADIN em que mês? Já contou com as férias dos tribunais? Isto nem sequer merece a resposta, que é de alguém que leva com leviandade aquilo que é este tema da ADIN em Freixo para a Cinta. É de alguém que anda a brincar com a ADIN naquilo que é o nosso Conselho. Já sabemos o que vai dizer com toda a transparência. E olhos nos olhos, na festa do verão e na campanha eleitoral. Fizemos tudo para sair, mas a ADIN não deixou e a justiça é muito lenta. Torno aqui a afirmar. Nós já estamos a dizer que vamos votar para sair da ADIN. Estamos aqui a dizer que em reunião de Câmara, em Assembleia, vamos comunicar a ERSAR e sim há de se resolver em Tribunal e havemos de sair da ADIN. Isto para quê? Para beneficiar a população e para trazer melhores condições para a nossa população. E depois é curioso, diz aqui o seguinte, porque usa Mogadouro como comparação, ou não sabe que Mogadouro é o único município que tem o controle da Alta e que anda há anos em processos judiciais com as Águas do Norte, para ficarem com a questão em Alta. Eu questiono o PSD local, quando diz Mogadouro, porquê é que não disse Alfândega da Fé e Foscoa, que eu usei exatamente também esses exemplos? E falei, sim senhora, que Mogadouro também tinha Alta. Porquê é que não diz outros dois exemplos? Não convém dizer a verdade, não é? É mais fácil omitir. Mais uma vez fica aqui comprovado quem é que engana quem. E sobre esta situação da ADIN, vamos ver o que é que ainda tem mais. Acreditou na promessa de cidade e ainda acredita. E depois há uma questão que é de tão falta de educação, tão falta de bom senso, que é mesmo leviandade total. Colocar uma banda desenhada a ilustrar aquilo que é a saída da ADIN. De facto, denota bem, demonstra bem o sentimento que o PSD local tem em relação aos municípios de Freixo para a Cinta, que olha para eles como banda desenhada, como se fossem meros figurantes, meros bonecos de ilustração. Mas não, são pessoas reais e são pessoas que pagam as suas contribuições todos os dias. E são pessoas que não precisam estar a passar por isso porque alguém os colocou lá e esse alguém foi o local que na altura tinha o seu executivo autárquico, nomeadamente a Sra. Presidente Maria do Céu Quintas e a sua variação que a acompanhava. De forma direta ou indireta, tiveram também a sua responsabilidade. Vocês querem dizer algum comentário sobre isto? Nada de ser. Muito bem. Continuamos sobre as publicações do PSD local. E estamos a fazer isto que é para esclarecer bem os nossos municípios. E apenas vamos esclarecer aquilo que merece ser esclarecido com educação e com elevação. Não é com maldicência, com falta de educação, com falta de postura, como é apanágio e prática do PSD local todos os dias nas suas publicações. Mas passamos então agora ao tema sobre a atribuição do cheque bebé, como eles queriam assim referir. Regulamento feito à medida de quem e do quê? Diga-nos, Nuno Freire, se for capaz, com toda a transparência e olhos nos olhos, por que razão alterou o regulamento do cheque bebé, iniciativa copiada do anterior Executivo? No passado, tanto gosta de falar, a condição para a atribuição em Chuvala que tinha de ter nascido no Conselho e os pais tinham de ser residentes no Conselho há mais de 3 anos. E depois continuam a dizer cá. Responda Nuno Freire, como combate os povoamentos se a condição não é a naturalidade da criança? Nuno Freire vai requerer o cheque bebé em Freixo, em Torno-Corvo ou em ambos os concelhos? Isto é só uma falta de nexo, de bom senso e de usar a família e usar um recém-nascido para me atingir. É de alguém que não tem vergonha na cara sequer para utilizar um recém-nascido para atingir o Presidente da Câmara. É de alguém que não olha a meios para atingir as famílias. E é de alguém que não tem coragem nenhuma sequer. Que isto chama-se cobardia total. É cobardia total. Mas antes de eu continuar a falar sobre isto, tem a palavra a Sra. Vice-Presidente. Ora bem, primeiro, antes de irmos a dados, mais uma vez, deixem-me clarificar aqui um aspecto. Este regulamento que não existia, era apenas uma deliberação, nunca existiu o regulamento, que fique bem claro isto. Este regulamento foi levado a cabo, foi feito por mim e também pelo atual chefe da divisão da área social, que também está aqui connosco, o professor João Carlos. Foi visto pelas nossas advogadas. Portanto, este é o primeiro aspecto. O Presidente não teve qualquer influência, que fique bem claro isto, neste regulamento.
O regulamento foi visto por mim, trabalhado por mim, com o atual chefe da divisão. Depois foi dado conhecimento ao Presidente para vir aqui à reunião de Câmara. Não, o projeto, que não é regulamento, é projeto de regulamento. Portanto, este é o primeiro ponto que é importante salvaguardar. Depois vamos ver factos. Houve uma deliberação em 2017, de facto, não houve regulamento e que não estabelecia de forma clara e inequívoca como é que se procedia ao acesso a este apoio. Com a entrada do novo chefe de divisão, foi verificada que havia esta lacuna, como também houve outras, e foi feito este regulamento, trabalhado, como já referi, entre os dois. O facto de não existir este regulamento levou a que os apoios fossem atribuídos e esta medida fosse aplicada de forma desregulamentada. E como? Então, foram pagos, ao abrigo deste apoio, anticoagulantes. Foram pagos pensos higiênicos, shampoo para cabelos secos, medicação administrada em pessoas adultas com demência. Estão aqui as faturas, eu já mostro. Foram pagos com estes, ao abrigo destes apoios, que não estavam, na altura, bem identificados, foram pagas salsichas, entrecosto, entre outros alimentos que eu saiba, a criança, o recém-nascido, e como todos sabemos, não come nada disto. Tinha conhecimento disso, Sr. Vereador? É que foi no seu executivo. Pronto, foi. Era isto que era o regulamento do enxoval do bebê. Era para entrecostos. Mas continua. Foi paga a medicação destinada a infecções oculares. Foram pagos também métodos contraceptivos femininos. Foram pagas cintas pós-parto e sutiãs de aleitamento e pensos higiênicos pós-parto. As faturas estão todas aqui. É mostrá-las. Estão todas bem assinaladas de tudo aquilo que foi pago ao abrigo destes apoios. E, portanto, havia aqui uma situação que urgia, com alguma força de vontade da nossa parte, de regulamentar. E foi isso que nós fizemos. Portanto, as informações estão aqui todas as faturas, para que vejam bem. Isto está tudo, foi todo feito esse levantamento. Este projeto de regulamento, também é importante que se diga, está neste momento à discussão pública. E, portanto, como está à discussão pública, tem 30 dias todos aqueles que quiserem participar na construção deste regulamento e não só deitar algumas ideias cá para fora e ficar por isso mesmo. E volto a reiterar que não havia regulamento e isto foi atestado pelo nosso gabinete jurídico da Câmara Municipal, a quem foi enviado um e-mail por mim, a perguntar, e a resposta que obtive foi: cumpre-me informar Vossa Excelência que não existe nenhum regulamento. Isto foi um e-mail do nosso gabinete jurídico da Câmara Municipal. Nunca houve um regulamento. Em nenhuma altura da deliberação anterior, portanto de 2017, está escrita a obrigatoriedade do registro da criança ter de ser feito obrigatoriamente no nosso Conselho. Reduziu-se também o tempo de residência dos pais da criança, isto já foi falado na última reunião, no Conselho, de 3 para 1 ano, para incentivar a fixação e a vinda de mais famílias para o Conselho, e também, como já foi referido na última reunião, partimos sempre da boa-fé das pessoas e não queremos acreditar de que aproveitarão esta medida para vir cá buscar os 1000 euros, como o vereador Fernando questionou na anterior reunião e que também deixou aqui assim no ar essa ideia. E, portanto, nós confiamos que as pessoas não vão fazer isso. E nós partimos sempre do pressuposto da boa-fé. Mal seria, como lhe disse na última reunião, de que fosse ao contrário. A comparticipação destes gastos será feita até a criança ter 13 meses e não quando tiver 3 ou 4 anos, que andavam ainda os pais a receber estes apoios. E não faz sentido nenhum, uma vez que é para o enxoval do bebê. Está a serviço. Muito bem. Aliás, está aqui a ata da reunião, se bem se recordam, e que diz exatamente atribuição de apoio financeiro às famílias para a aquisição de enxoval. Posta. Não é nenhum regulamento. Mas há uma questão que eu gostaria de colocar aqui ao Sr. Vereador, que na altura era Vice-Presidente. Se me sabe responder porque é que foi feito nesse ano, a título excepcional, os progenitores das crianças nascidas desde 1 de janeiro de 2017 até a aprovação da presente proposta poderão proceder à entrega de fotocópias de artigos de puericultura. Porquê é que foi feito a título excepcional ao início do ano de 2017? Tem alguma justificação para isso? É que no nosso, e estou a perguntar porquê, no nosso só entrará em vigor depois de estar aprovado por todos. Reunião de Câmara e Assembleia Municipal.
Sabe porque é que isso foi feito? Não tenho conhecimento. Ok, muito bem. Poderia falar mais sobre isto, mas não vou falar porque não somos iguais. É a grande diferença. Há político que é da política e há vida pessoal que é da vida pessoal. Não sei se quer dizer algum comentário sobre isto. Muito bem. Passamos então ao próximo ponto, onde se prende sobre painéis solares de Lagoaça. E o Presidente da Câmara foi aqui avisado, por parte do Sr. Ivo Quintas, sobre os painéis solares de Lagoaça, sobre os mesmos, mas urge-nos fazer aqui alguns esclarecimentos. E o primeiro deles, eu gostaria de colocar ao Sr. Vereador Fernando algumas questões que são importantes de ser. A quando da transição da reunião após a nossa tomada de posse e da última reunião de Câmara, onde estiveram presentes o Sr. Vereador e a antiga Presidente da Câmara, quando foi a transição de pastas, em algum momento mencionou que existia um projeto de painéis solares para Lagoaça ou o atual Executivo? Não, eu não tinha conhecimento disso. Pronto. Nem transmiti, claro. Pronto. Não tinha. O Sr. Vereador está-me a dizer que tinha conhecimento deste projeto ou não? Não tinha conhecimento. Ok. Então ainda é mais grave. Então o Sr. Vereador, que fazia parte do Executivo, que era Vice-Presidente, não teve conhecimento deste projeto dos painéis solares para Lagoaça. É isso que me está a dizer. Nunca teve conhecimento disto. Pronto. Como é que nós poderíamos vir a ter conhecimento deste projeto para Lagoaça se não nos foi transmitido nos locais próprios? Onde é que são os locais próprios? Aqui, nas reuniões de Câmara ou na transição, quando foi entre executivos. Também aqui fazer a afirmação que se pretende e que fique esclarecida. Enquanto vereador da oposição, que eu me recordo e que de consultar as atas, eu nunca vi em nenhum momento, note-se bem, este tema dos painéis solares de Lagoaça vir a nenhuma reunião de Câmara, nem a nenhuma Assembleia Municipal. Recorda-se, que alguma que eu possa ter faltado, recorda-se ter ido lá uma vez este tema? Não, que não tenho conhecimento disso. Pronto, nunca foi. Agora a verdade é que nunca foi. E depois veio o PSD local, e o Sr. Ivo Quintas, que é quem assina, fazer comentários deste género. Deixem-me só dizer o seguinte. Onde é que está? Se esse investimento, eu o resto nem vou ler, que nem vale a pena estar a perder tempo, porque é tanta justificação que nada tem a ver com este Executivo, que nem sequer vou estar a ler sobre aquilo tudo. Falarei só sobre aquilo que é concreto. Se esse investimento não foi executado, o culpado certamente será Nuno Ferreira, como se prova no documento que publicamos, certamente que todos saberão interpretar o que está lá escrito. E são esses dois documentos que foram publicados. Ora, Nuno Ferreira é o culpado por isto não ter sido levado a cabo. Então, o Executivo anterior e os seus membros não são culpados. Ou seja, Nuno Ferreira é que é culpado. Não é dito nada em transição de pastas, nem tampouco quando se toma posse. Não é dito nada em nenhuma reunião de Câmara nem Assembleia Municipal. Não é dito nada aos próprios vereadores que faziam parte do Executivo anterior. Correto? Desminta-me se tiver que dizer alguma asneira. E nós, ou melhor, eu, é que tinha que ser o culpado disto, que nem sequer me foi transmitido nada. É de uma falta de decoro e de vergonha que deveriam ter sequer cuidado com aquilo que dizem e com aquilo que afirmam. Mas mais ainda, estes dois documentos, só há duas formas de se chegar a eles. Uma é através da Câmara Municipal, outra é através das próprias empresas. É a única forma que existe de chegar a eles. E digo estas duas formas porquê? Se não foi a nenhuma reunião de Câmara, é um documento que não é público. Se não foi a nenhuma Assembleia Municipal, é um documento que não é público. E só há estes dois fatores que se poderiam chegar. Mas também é curioso também dizer o seguinte. Só um bocadinho, que é para não falhar com nada. Só para entregar aqui. Nós procuramos, com licença, questionámos aqui os nossos serviços se tinham alguma informação sobre isto. E o que é certo é que sobre este tema dos painéis solares a informação é escassa ou nenhuma. Mas o PSD local tem esse arquivo e tem esses dois documentos. E torno a referir, só havia duas formas. Uma delas é
ter feito um requerimento à Câmara Municipal a solicitar por interesse nesse assunto que precisavam desses documentos, e outro é a própria empresa, deixem-me ver os nomes, a quem é que isto foi passado, Malhada Green, que fornecesse este mesmo documento. O que é certo é que, só para clarificar, estes dois documentos, este e este, que é o que o PST ali menciona, é curioso que o texto que está neste mesmo documento é exatamente aquilo que foi solicitado pela empresa em causa. E numa troca de e-mails que nos foi fornecido, internamente, diz o seguinte: por isso é que eu questiono se foi através da Câmara ou se foi através da empresa que tiveram acesso a esses mesmos dois documentos. E passo a citar e a ler. Eis-me a senhora Presidente da Câmara, doutora Maria do Céu Quintas. Espero que esta mensagem encontre bem. Escrevo no seguimento dos contactos acerca do Parque Solar de Lagoaça-Brusson, que tive a oportunidade de lhe apresentar pessoalmente. No início do ano, apresentação em anexo. Estamos, de momento, a ultimar os estudos de impacto ambiental que serão submetidos para a obtenção da declaração de impacto ambiental, passo essencial para o licenciamento final do parque. Paralelamente a uma série de pareceres e questões mais técnicas que foram submetidas aos serviços da Câmara no início do processo. Vimos por este meio indagar se seria possível submeterem-nos uma simples carta de apoio do município ao projeto em causa, documento que julgamos poder vir a fortalecer a decisão de licenciamento por parte das entidades competentes nesta fase. Tomamos a liberdade de anexar uma possível minuta dessa carta. A submissão desta carta em formato digital seria suficiente para nós. E a carta foi esta. Foi esta aqui. Esta carta, que a empresa enviou para a anterior Presidente da Câmara, é exata a mesma, sem tirar nem pôr, que está numa destas declarações. Ou seja, a empresa solicita à anterior Presidente da Câmara se pode enviar esta mesma carta, que aqui está, através da Câmara, com o mesmo conteúdo que eles reportam para ser enviado. Fique claro. E que a única coisa que muda é, aqui põe a doutora Maria do Céu Quintas e aqui aquela declaração que vai por parte da Câmara põe Maria do Céu Quintas. O resto é chapa 5. E a questão que aqui que se coloca, e que tem que se colocar, é como é que o PST local tem estes documentos. Como é que chegou à posse destes documentos. Mais ainda, é que é importante também aqui frisar. Se não fizeram nenhum requerimento à Câmara Municipal, que pelo menos não está cá nada que assim o diga, não há aqui nenhum documento que venha comprovar isso na Câmara, foi a empresa Malhada Green que forneceu estes documentos, ou a empresa que agora é detentora da Malhada Green. E eu estou a falar isto porque o Sr. Engenheiro Ivo Quintas colocou na sua publicação que era funcionário não da Malhada Green, mas da empresa que tem a Malhada Green. E que isto já foi posterior a isto tudo. E por isso é que convém aqui sabermos qual é que foi o intuito disto tudo e como é que tiveram acesso o PSD local a estes dois documentos. Apenas só isso. Que poderia perfeitamente pedir à empresa e a empresa fornecer estes dados. Tão simples quanto isso. Agora, há uma questão também que impera aqui perceber se era um investimento desta envergadura, que eram cerca de 80 ou 90 milhões de euros. Aliás, também nos acusaram que nem sequer sabíamos onde é que era e onde não era. Mediante aquela informação que nos foi dada, está já aqui, também já diz onde é que é. Só um bocadinho, que é para ninguém sair sem informação. Está aqui onde é que seria colocado os painéis solares em Lagoaça. Está aqui. Em dois momentos. Está neste e está noutro aqui, noutro e-mail trocado, que também nos foi solicitado, neste aqui. Aquilo que importa aqui referir, e que é o mais importante disto tudo, sobre as justificações depois que o Sr. Engenheiro Ivo Quintas dá, é da competência dele e saberá porque é que os dá. A única coisa que nós aqui salientamos é que, de facto, este é um projeto, ou era um projeto de grande envergadura para o Concelho de Freixo Espada à Cinta, de uma importância vital que consideramos para o nosso Concelho, e também, que fique bem claro, que nós somos totalmente a favor
que este projeto pudesse ter ido para a frente e que iríamos apoiar a 100% esse mesmo projeto, porque era investimento que vinha para o nosso Conselho. E sempre que é investimento para o nosso Conselho, não se trata sequer de partidos políticos. Trata-se de investimento para as nossas populações. É isso que se trata. Temos maneiras de pensar completamente distintas. E aquilo que importa aqui referir é 3 pontos fundamentais para terminar sobre isto. Primeiro ponto, porque é que nunca nos foi transmitido este projeto ao atual Executivo autárquico, quer na transição de pastas, quer na última reunião de Câmara, onde ainda fez parte a senhora ex-presidente Maria do Céu Quintas. Segundo ponto, se era de grande envergadura este projeto de interesse municipal e também nacional, porque é que nunca foi levado a nenhuma reunião de Câmara e nenhuma Assembleia Municipal? E terceiro ponto, o que é que pretendem ao estar a acusar o Presidente da Câmara que ele é que é o culpado deste projeto não ter ido para a frente? E dentro desse terceiro ponto, importa estar aqui clarificar o porquê de estas empresas, ou melhor, quem esteve à frente disso, que assinou a carta que foi enviada por parte da outra empresa e que disse qual era o conteúdo que devia estar através na missiva enviada pelo município, porque é que nem o seu próprio executivo, no caso o vereador Fernando, na altura vice-presidente, informou sobre este projeto que era de grande dimensão para Freixo Palacinta. É isto que é preciso clarificar. E que fique bem claro, a parte deste executivo, tudo fará e lutará para que se possa reatar e perceber os contornos disto tudo para levar a bom porto, porque entendemos que era uma mais-valia para Freixo Palacinta. Aliás, nós próprios temos estado em conversações com a questão da barragem de Saucedo, para ir atrás de mais investimento. Iremos, já no próximo mês, a Madrid, reunir com a Iberdrola também para saber dessa mesma parte sobre a questão da Iberdrola e daquilo que é o financiamento de Saucedo. Estivemos já reunidos com o Sr. Secretário de Estado sobre a questão da barragem de Saucedo. Temos estado a fazer um levantamento do arquivo todo sobre aquilo que existia ou que não existia sobre a questão da barragem de Saucedo. Como é óbvio, em relação a este projeto em concreto, ainda mais interesse existiria. E todas estas questões que foram aqui elencadas por o Sr. Engenheiro Ivo Quintas nas suas publicações, quanto a essas, estou completamente clarificado no que a minha pessoa diz respeito. Eu atuo e ajo como Presidente de Câmara, não como comentador de perfis falsos, nem tampouco de dar importância àquilo que não tem importância. Aquilo que preza é que este lugar é de honrabilidade e que foi eleito por todos os municípios deste Conselho. Quer aqueles que concordam, quer aqueles que discordam. E a nossa função é trazer cada vez mais investimento para Freixo Palacinta. Essa é a nossa postura e é aquilo que o meu Executivo sempre terá e sempre teve e sempre terá. Ponto. Tão simples quanto isso. Sobre as afirmações, sobre aquilo que depois vem comentar sobre si próprio, o Sr. Engenheiro Ivo Quintas, nada terei a dizer sobre isso, porque, sinceramente, aquilo que é do seu foro da vida pessoal, só o mesmo diz respeito. O que é da vida profissional também só o mesmo diz respeito, porque não é funcionário da autarquia e tampouco a única coisa que eu me lembro que tenha feito para a autarquia foram alguns serviços que o mesmo também já elencou, aliás, que é para que não me venham acusar no futuro que eu estou aqui a preferir algo que não foi dito por o mesmo. E passo aqui a ler. Apenas e só neste campo. Sobre o resto nada tenho a dizer. Passo a citar. A Ivo Quintas, em nome individual, fatura bastante mais. Não sei precisar assim de cor, mas posso-vos dizer que em 2018 faturou 0 euros à Câmara Municipal. Em 2017 faturou 2,2% da faturação, que já não me lembro quanto é, que eram 1000 e poucos euros. Em 2016 rondou os 5%, que também devem ser valores dessa ordem. Ronda sempre os 5%, por aí, sendo que em 2017 foram 2,2% e em 2018 coisa nenhuma. Portanto, não deve ser com isso que pago as minhas contas. Se têm inveja disso também, podem ter inveja do trabalho que as pessoas têm, irem trabalhar um bocadinho, mais em vez de passarem os dias nos cafés e a fazer esse tipo de polimento. Foi isto que afirmou na dita reunião. Isto é uma ata da Assembleia Municipal. Aliás, faz aqui afirmações, nós depois tivemos a oportunidade de verificar sobre os trabalhos que o Sr. Ivo Quintas tenha prestado para a Câmara Municipal, em nome de Ivo Quintas, diretamente. Conseguimos chegar aqui a alguns pontos, já passarei a linkar. Aliás, até diz aqui que, já não me lembro quanto é que era, mas eram 1000 e poucos euros. 1000 e poucos euros, preciso, vereador Fernando, quanto é que é? Sim. Quanto é que é, mais ou menos, arredondadamente? Para aqui, 1100, 1200 euros.
Mais ou menos isso, pronto. Pronto, a CMI foi 1.500. Pronto, aqui deve ter sido o lapso do Sr. Engenheiro Ivo Quintas, mas no caso estava-se a referir a 1.997 euros, que faturou à Câmara Municipal, que está aqui nestas faturas todas e ordens de pagamento, foram 1.907 euros, não foi 1.000 e poucos euros. E quando diz que em 2016 foi mais ou menos o mesmo montante, também deve ter algum equívoco, porque foram 4.474,31 também que faturou. Mas há aqui, e isto em nome de Ivo Quintas, é só, que estão aqui as faturas todas daquilo que foram os trabalhos, sobre aqueles trabalhos que fez indiretamente, onde esteve presente, seja na piscina, seja no pavilhão, ou seja aqui à frente da Câmara, isso não temos aqui nenhum acesso na Câmara Municipal, nem nenhum comentário sobre isso. Sobre estes aqui em concreto, eu posso elencar aqui também para toda a gente ficar esclarecida, que é que foram os serviços em nome de Ivo Quintas, nomeadamente a venda de um cabo, uma bomba para furo artesiano na Barca d'Alva, um empanque para as bombas da Congida, um aparelho de ar-condicionado portátil, uma bomba de calor e reformação de caldeira, bombas para moradias, salgadinhos, empadas, bolos e amêndoas caramelizadas, doces e salgados, Seção das Pessoas 2015, refeições, material diverso, refeições, amêndoa caramelizada, refeições empadas e amêndoas caramelizadas, central de Etamatic, eletrobomba com quadro digital e equipamento para instalação. Foram isto que foi aqui feito. Está aqui as faturas e posso dizer até o total. Nestas aqui é uma média total de quase, 12.559 euros que foi faturado em nome de Ivo Quintas, que está aqui. E é só sobre este ponto que aqui me cabe falar, não sobre os painéis solares de Lagoas, que isso é a parte profissional do mesmo. Voltando outra vez à mesma questão, dar aqui só nota do seguinte. Os requerimentos para obter aquelas duas declarações que foram colocadas no site do PSD, convém também questionar se foi a empresa, neste caso a Malhada Green, que deu acesso, também questionar se houve algum requerimento para a Malhada Green dar acesso a isso, se foi feito ou não foi feito. Mas aqui na Câmara eu posso dizer o seguinte, através de um parecer jurídico que nos chegou já hoje mesmo, a informação e os documentos publicados nas redes sociais, tratando-se de documentos de informação procedimental, podem estar a posse de terceiros e se a publicação dos mesmos é ilícita ou não. Foi a questão que foi colocada. Assim, e ao abrigo do direito de informação, qualquer interessado poderia requerer o acesso a estes documentos, tal como nós já aqui afirmamos, desde que haja um requerimento, não há problema nenhum. Atendendo ao regime processual em voga da administração aberta. E a questão que se põe é, foi feito? E é só neste ponto que eu irei falar e tecer algum comentário. Para que esse acesso a tais documentos fosse legitimado, teria de ser sempre requerido, por meio de requerimento fundamentado à entidade feito pelos principais interessados. Já foi aqui mencionado. O qual não existe, torno a frisar, o qual não existe registro de tal ter sido feito. Tanto mais que se tratam de documentos de uso exclusivo e pertencentes à esfera do município e, como tal, guardados no arquivo deste e não podendo ser objeto de divulgação pública. Aqui importa referir, se a Malhada Green ou a empresa que detém, se sabe que foram divulgados publicamente estes documentos para acesso a toda a população e quem quiser consultar. Não tendo existido qualquer pedido e verificando-se que essa divulgação de documentos é ilícita, tal é criminalmente punível, tendo o município legitimidade para intentar uma queixa-crime que ia ou dar conhecimento às autoridades competentes sobre isso. Ora bem, neste caso aqui, aquilo que o Executivo Autárquico entende, e entende mesmo, é que os documentos podem ter sido obtidos das duas formas que já referimos anteriormente. Ou aqui na Câmara, com o requerimento que já se comprovou que não foi feito, ou através das próprias empresas, da empresa inicialmente que fez o requerimento, ou da empresa que agora tem. Mas isso terá que ser as empresas a responder. E sobre esta questão dos painéis solares, da nossa parte, é única e exclusivamente o que temos a mencionar. Nada mais do que isso. Não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem. Continuamos. Depois temos aqui... O que é que temos aqui mais? Eu peço desculpa estar a ser exaustivo, mas é mesmo para ficar tudo esclarecido. Do PST local. No que toca aos processos de que falam os defensores sem rosto do Nuno Freire, temos de informar que de facto foram muitos, mas também foram muitos aqueles que já foram arquivados. Apresentamos os dois últimos. Primeiro ponto, que fique bem claro, curiosamente está naquela ata que eu acabei de referir, quer palavras do Sr. Ivo Quintas e quer também minhas palavras. E que fique bem claro de uma vez por todas. Eu censuro qualquer tipo de perfil falso e não coaduno com os mesmos. Nunca coadunei no passado e não coaduno agora no presente. Quem quer fazer uma afirmação, faz cara a cara, olha nos olhos e enfrenta e fala sobre aquilo que é. Por isso, da minha parte, sobre isso que fique bem esclarecido.
Do que sabemos, e Nuno Ferreira também sabe, à data de hoje, dos processos que envolviam o anterior Presidente de Câmara, resta apenas um por arquivar, em que o principal visado é o atual Presidente da Junta de Freguesia de Poiás, mas também acreditamos que será arquivado brevemente. Sobre este ponto, eu lamento que se façam insinuações desta natureza ao Presidente da Junta de Freguesia de Poiás, quando o mesmo não é visado em nada, sendo Presidente da Junta. Bem pelo contrário, e é algo do seu foro pessoal. Mostra aqui uma falta de decoro e de falta de ética moral e até de respeito para com as pessoas que exercem e foram eleitos para exercer o seu cargo democraticamente e que nada tem a ver com isto. Por isso, nota bem o nível em que está o PSD local e as afirmações e acusações que faz infundadas. Sobre o resto, nada mais tenho a dizer, porque é curioso ver algo no PSD local. Se os perfis falsos, e torno a dizer aqui, como já tinha dito antes, se os perfis falsos, eu condeno obviamente os perfis falsos e nunca respondi a nenhum perfil falso, nunca o irei responder, nem tampouco compartilho com nada disso. Mas é curioso ver a postura do PSD local, que se os perfis falsos forem a favor do PSD local, aplaudem e batem palmas, como há registros disso. Se forem contra, aí já são maus. Em suma, para nós, para este Executivo e para o Sr. Presidente Nuno Ferreira, todos eles são maus, de uma forma ou de outra, seja a favor ou seja contra, porque isso nada contribui para o debate político e para o esclarecimento democrático que deve ser tido. Sobre isto, se querem dizer algum comentário? Pronto, é que nem merece mesmo, com franqueza. Estamos quase. Sobre a questão que o PSD local fez ultimamente, sobre a questão de fazer campanha, eu nem sequer vou dizer nenhum comentário sobre isso. Alguém que nos acusa do que acusa é de quem não tem a memória, nem tão pouco a honestidade de dizer aquilo que pratica ultimamente, que é só com má educação, com ilusão, com banda desenhada, com mentiras, com ofensas às nossas famílias dos três, com agressividade e mais ainda, até os comentários que são contra as pessoas do Executivo mantêm nas suas páginas, como se fosse um troféu. Há uma coisa que podem ter a certeza. É que na minha página pessoal e na página do partido que eu represento, isso não tem lugar, nem nunca terá lugar. Nem na parte da Câmara Municipal, nunca terá lugar para ofensas às pessoas, nem tampouco para a má educação. Mas também é o que nos distingue entre o PSD local e aquilo que é o Executivo, que trabalha de forma séria, honesta, concreta e, acima de tudo, com assertividade e com um propósito muito forte, que é pensar no bem-estar dos nossos municípios e na sua evolução e no seu desenvolvimento naquilo que preconiza a economia deste Conselho e dar melhores condições de vida. Apenas e só isto. Depois, há mais uma que o PSD faz, que é sobre casas. Vem questionar, responde a um perfil falso, mas vem questionar Nuno Ferreira se sabe quantas casas é que compraram, deixaram de comprar e de que forma é que compraram. Aquilo que nós sabemos é que temos ido sempre buscar investimento para o nosso município. Estão aqui as aquisições que nós fizemos, as vendas que fizemos. Foram 2 aquisições e 2, neste caso, não, uma aquisição, 3 aquisições e uma venda. Está aqui tudo bem clarificado, de acordo com as regras daquilo que emana a lei e dos programas onde estamos inseridos, mas há aqui uma grande diferença. É que tudo aquilo que nós temos estado a adquirir, nomeadamente no caso de casas de habitação de respeito, tem sido com financiamento a 100%. 100%, e se trata do primeiro direito. É isso que temos feito. Que fique bem clarificado. Já agora, questionava também aqui o Sr. Vereador da oposição, uma vez teve 8 anos na governação, se tem a noção de quantas aquisições é que fizeram ao longo dos vossos mandatos. Ou se tinha também algum papel sobre isso? 2 ou 3. Sei que houve, mas não foi material. Claro. Muito bem, nós estamos a chegar ao final do nosso primeiro mandato. Até agora já referi que foram 3 aquisições e uma venda. De qualquer forma, podemos ainda vir a fazer mais. E não estou a censurar nada disso, que fique bem claro. Estou a censurar é a forma como é apresentado pelo PSD local, como a criticar este Executivo. Não tem lógica nenhuma. Mais ainda, é que nós estamos a fazer com 100% de financiamento e a dar condições às pessoas, que é para trabalhar na melhor habitabilidade daquilo que são as condições de salubridade e de segurança nas suas casas. Mas só para informação também ao vereador Fernando, uma vez esteve nos 2 interiores executivos, mas afirmou que são 2 ou 3 casas. 2 ou 3 aquisições. Claro, mas também não quero que saiba tudo, como é óbvio, não é? Aliás, se calhar nem tinha esse pelouro. O que é certo é que até 2017 foram aquisições feitas por anterior Executivo, foram 21.
21 aquisições, não foram nem 2 nem 3. E até 2019 foram 4 aquisições, o que totaliza 25 aquisições que fizeram ao longo dos 2 mandatos. E de vendas do anterior Executivo Autárquico, foram feitas 13 vendas até 2017 e 2 vendas até 2019. São estes os dados do anterior Executivo, para título meramente informativo. Já agora, quando estavam a adquirir casas, no caso, aquisições, era para o que em concreto? Lembra-se? Não me recordo, porque já esse bloco não era meu. Eu não tinha conhecimento. Não faço a mínima ideia. Claro, daquilo que me recordo, e de reuniões de Câmara, era a questão do Castelo, algumas, que era para a reabilitação da zona urbana, e bem, e haverá outros. E há outras que foram adquiridas por adquirir, ponto. Mas, de qualquer forma, cada um tem a sua política e está à prova viva o que é que tem sido feito. No passado, praticamente nada. No futuro e no presente que estamos a fazer, está-se a trabalhar a toda a velocidade. Aliás, também informar que os seus vereadores, foi o nosso compromisso, já foi adjudicada a obra do bairro social. Tem a palavra sobre o seu vereador. Boa tarde a todos. Já foi lançado o concurso da requalificação dos 24 fogos do bairro social, já está adjudicado, está agora numa fase de aqueles 30 dias de reclamação, mas de qualquer forma pensamos muito em breve começarão as obras nas 24 casas do bairro social. Muito bem, Sr. Vereador. Dar também nota que esta obra é cerca de 1 milhão de euros, correto? Aproximadamente. E que tem já o seu prazo de execução para levar a bom porto e que esperemos que em breve comece. Está agora a ser no seu prazo, tal como já referiu o Sr. Vereador. Muito bem, antes da hora do dia, mais alguma questão que queiram mencionar? Não tendo, passamos então à ordem do dia. Dotações orçamentais. 437.849,80, não orçamentais 65.024,82. Passamos agora ao período da ordem, na aprovação da ata da reunião anterior. Tiveram a oportunidade de verificar a mesma. Colocava aqui a questão se querem iniciar um comentário, se não colocava a votação. Muito bem. Estando em conformidade, colocava a votação. Quem vota a favor da mesma? 5 votos a favor. Depois, competência excepcional de decisões, pedido de transporte para o Sr. Paulo Manso, ratificação, votação. Tem informação. Não sei se querem dizer comentário. Muito bem. Colocava então à votação. Quem vota a favor? 5 votos a favor. Despacho de tomada de conhecimento. Prende-se aí com a informação do primeiro direito de reabilitação de um fogo na rua de Palheiras, reabilitação de 24 fogos no bairro do Cemitério de Baixo e bairro do Cemitério de Cima. Aliás, tínhamos falado sobre isto há um bocado. Não sei se querem dizer comentário. Muito bem. Para tomada de conhecimento. Passamos ao próximo ponto. Ernesto Augusto Massa, para a ampliação de edifício destinado à habitação unifamiliar. É uma tomada de conhecimento também. Está aí a informação prestada por parte do nosso engenheiro Paulo Calvão. Ainda é meu entender que o acesso ao interior da edificação não pode, em causa algum, ter qualquer desenvolvimento na via para ser ao espaço público. Normal. Depois, alterações de orçamento da despesa, plano plurianual de investimentos de ano 2025, tomada de conhecimento. Se querem dizer um comentário. Muito bem, está também aqui. Passamos então ao próximo ponto. Requerimentos diversos. Aurélio dos Santos Silvério para localização, acabamentos de edifício destinado a garagem e arrumos. Processo de obras 12/2019. Discussão, votação. Não sei se querem dizer um comentário, se não colocar a votação. Vem aqui a informação também do nosso técnico. Quem vota a favor? 5 votos a favor. Fernando Escudeiro Pascoal, para a reconstrução de uma habitação unifamiliar, processo de obras 13/2019, discussão, votação, exatamente no seguimento do anterior. Vocês querem dizer um comentário? Sim, vem aqui também a informação. Claro, tem a ver com a sua caducidade. Colocar lá aqui a votação, quem vota a favor? 5 votos a favor. O próximo passo vai precisamente também... Não, isto é diferente. Requerente de Olinda Isabel dos Santos Melo e Manuel dos Santos Melo, conversão do regime de propriedade horizontal, discussão, votação. Se querem dizer comentário. Está aqui também explícito pelo parte do engenheiro Calvão, Paulo Calvão, aliás,
sobre que poderá ser aprovado, vem aqui mencionado. Os técnicos aprovam. Sim, e sobretudo aí. Quem vota a favor? 5 votos a favor. Próximo ponto e último ponto. Aida Amélia Gonçalves Bernardo para a reconstrução de um edifício destinado a Rumos, parecer interno, âmbito do projeto de arquitetura, processo número 3 de 2025, discussão, votação. Vocês querem dizer algum comentário sobre o mesmo? É exatamente a mesma questão. Quem vota a favor? 5 votos a favor. Muito bem, estamos a chegar ao fim da nossa reunião aberta ao público. Questiono o Sr. Vítor Rentes se existe alguma inscrição por parte do público para intervir neste período destinado ao público. Muito bem, não tendo, questiono o público presente se tem alguma questão para colocar. Muito bem, Sr. Engenheiro, tenha a palavra. Apesar de não estar inscrito, mas aqui funciona como democracia. Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Vereador, portanto, eu vim aqui só para confirmar se o Sr. Presidente ia falar na minha pessoa, já disse, para dizer que acabou de dizer que não está interessado, não está preocupado com a questão de painéis de legislação, mas que ele levantou a questão foi o Sr. Presidente, através do Partido Socialista, e está assinado por si, portanto, fez umas insinuações sobre a minha pessoa, para as quais, obviamente, tive que responder. No que toca à dita declaração, lamento que não o tenham informado que faz parte das peças fornecidas durante o ato de consulta pública do projeto, mas pronto, tudo bem. E no que toca ao projeto, lamento que não tenha sido informado internamente sobre isso, mas também lamento que não seja um seguidor do portal do Participa, visto que todos os projetos que careçam de impacto ambiental são aí publicitados, e esse projeto esteve publicitado no Participa, assim como há lá outros. Aliás, existe lá um outro com parecer favorável. Já agora, não sei se o Sr. Presidente nos pode dizer por que razão ainda não avançou, porque tem parecer favorável desde 2019, é um projeto ligeiramente mais pequeno, mas ali continua com parecer favorável de impacto ambiental, mas até hoje está parado. Portanto, não sei se o Sr. Presidente já tomou algumas medidas para tentar que esse projeto avance, uma vez que é um projeto de cerca de 30 milhões de euros. Obrigado. Muito bem. Mais alguma questão por parte do público presente? Não tendo, e agradecendo desde já a intervenção do Sr. Engenheiro Ivo Quintas, dar-lhe aqui 3 notas para esclarecimento. Ponto número 1, na publicação feita e assinada por mim, gostaria que me dissesse onde é que eu menciono o seu nome nos primeiros esclarecimentos sobre a questão dos painéis solares de Lagoaça. Segundo ponto, se lamenta que internamente não me tenham informado sobre o mesmo, deve lamentar também que o anterior executivo autárquico não tenha fornecido na transição de pastas toda a informação sobre esse projeto e sobre o projeto que acabou de afirmar. Também lamento é que desde 2019 que está lá com parecer favorável, o que é que fez o anterior executivo para até 2021, 2019, 2020, 2021, para dar seguimento a esse mesmo processo. Aliás, já agora está aqui o Sr. Vereador Fernando, que era também parte do Executivo anterior e também da anterior Presidente da Câmara, Maria do Céu Quintas, se tem conhecimento deste projeto de 30 milhões de euros. Não, porque assim não fazia parte do meu. Claro. E já agora também sobre as questões internas que levantou aqui e que deixou também no ar de lamentar que internamente os serviços não nos tenham prestado essa informação. Está aqui o nosso chefe de divisão, o engenheiro Paulo Calvão, e também a divisão de obras, a qual o mesmo representa, e bem, que aquilo que nos foi transmitido foi apenas e só nesta fase, quando foi tido em conta, que anteriormente nada disto passou por o Executivo, nem tampouco fomos informados. Correto, Sr. Engenheiro? Exatamente. E mesmo antes daquilo que me transmitiu, é que não houve assim tanto envolvimento em relação a esse mesmo projeto. Pronto. Que é para ficar clarificado. E sobre a minha parte, é tudo o que tenho mesmo a dizer. Sendo assim, e não havendo mais nada a ser tratado, passamos então à aprovação da ata em minuta e passamos à sua redação por inteiro. Dotações orçamentais 437.849.80, não orçamentais 105.024.82. Aprovação da ata em minuta, 5 votos a favor,
Competência excepcional de decisões, pedido de transporte para o Sr. Paulo Manso, ratificação, votação, 5 votos a favor. Depois temos 3 tomadas de conhecimento. E continuamos depois na página 3, nos requerimentos diversos. Aurélio dos Santos Silvério para legalização, acabamentos de edifício destinado a garagem e arrumos. Processo de obras 12/2019. Discussão, votação, 5 votos a favor. Fernando Escudeiro Pascoal para a reconstrução de uma habitação unifamiliar. Processo de obras 13/2019. Discussão, votação, 5 votos a favor. Requerente de Olinda Isabel dos Santos Melgo e Manuela dos Santos Melgo, conversão do regime de propriedade horizontal. Discussão, votação, 5 votos a favor. Aida Amélia Bernardo para a reconstrução do edifício destinado a arrumos, parecer interno, âmbito do projeto de arquiteto do processo número 3/2025, discussão, votação, 5 votos a favor. Antes de passar à aprovação da ata em minuta, deixar uma última declaração, uma vez que cá o Presidente da Câmara fazer a última intervenção, de dirigir palavras de apreço e reconhecimento aos serviços internos do município pelo trabalho de excelência que têm realizado e têm levado a cabo, esforçando-se sempre para transmitir toda a informação que os mesmos detêm e que ele tenha tido também fornecida. Uma palavra de apreço aqui em especial à divisão de obras, à divisão de contabilidade, à divisão de recursos humanos e, como é óbvio, a todos os funcionários desta autarquia. Dizer claramente que o Executivo tem um orgulho tremendo em todos os seus funcionários e continuaremos juntos a trabalhar naquilo que é o essencial em prol da nossa população, em prol do desenvolvimento do nosso Conselho. Dou por terminada a reunião de Câmara, sendo neste preciso momento 15h27 e desejando a todos um bom resto de semana e de trabalho.